Oi, tudo bem? Somos alunos de Bioquímica e preparamos para vocês um vídeo explicando como funciona o efeito tampão. Mas antes precisamos explicar alguns conceitos, como por exemplo o de pH, que é nada mais nada menos do que a concentração de prótons H+ livres em uma solução. Quanto menor o pH, maior a quantidade de H+ livres no meio. Consequentemente, a concentração de OH- tende a diminuir. Tampão é uma substância que tem a capacidade de segurar o pH de uma solução, impedindo que ela se altere demais, mesmo que a gente adicione ácido H+, ou base OH-. As substâncias que podem funcionar como tampão são os ácidos fracos. Mas o que é um ácido fraco? É um ácido que, em meio aquoso, não libera o seu próton H+ facilmente. Quando um ácido fraco libera o seu próton H+, ele se transforma em sua base conjugada. Lorena vai explicar melhor o que é base conjugada. A reação de transformação de um ácido fraco em uma base conjugada ocorre quando o ácido fraco, em meio aquoso, libera um próton H+, dando origem a uma base conjugada e um H+ livre. Dependendo das condições, esta reação pode ocorrer no sentido inverso, ou seja, uma base conjugada pode se combinar com um H+ livre, formando um ácido fraco. Um outro conceito importante é o de pK, que é o valor de pH na qual metade das moléculas de determinada substância estão com seus prótons no seu grupamento ionizável e a outra metade já os liberou para o meio. Mas vamos ver agora o efeito tampão. Para facilitar o entendimento, vamos utilizar como exemplo o tamponamento realizado pelo ácido acético, que é um ácido fraco. Esse ácido acético ele pode funcionar como tampão em duas situações. Acompanhe conosco. Imaginem que temos aqui uma solução com valor de pH igual ao valor de pKa do ácido acético, que é 4,75. Esta solução foi preparada com 4 moléculas de ácido acético. Nesse valor de pH, que é igual ao valor de pKa desse ácido acético, metade das moléculas do ácido acético estão protonadas, ou seja, com seu próton H+ grudadinho. A outra metade das moléculas estão desprotonadas, ou seja, já liberou seu H+ para o meio e estão na forma de base conjugada. Vamos agora explicar as duas situações em que ele funciona como um tampão. Observe que existem alguns H+ livres na solução, representadas por estas bolinhas verdes. Esta quantidade de H+ livre é responsável pelo pH atual desta solução, que está em 4,75. O que aconteceria se acrescentássemos mais H+? A solução deveria ficar mais ácida, pois teríamos mais um H+ livre, mas é aí que o tampão age. Nesta situação, o pH não se altera significativamente, porque a base conjugada pode se ligar a este H+, se transformando em ácido acético. Veja que a quantidade de H+ livre continuou a mesma. Então, este processo impede que o pH da solução diminua rapidamente. Caso eu adicione mais um H+, o mesmo processo ocorre novamente. Mas perceba que as bases conjugadas acabaram. Então, se eu adicionar agora mais H+, ele ficará livre na solução, o que provoca a diminuição do pH. Nós vimos como o tampão protegeu a solução da diminuição do pH. Vamos ver agora como ele pode proteger do aumento do pH. Se quiséssemos aumentar o pH, deveríamos acrescentar OH-. O OH- acrescentado se combina com H+, formando água. Isso diminui a quantidade de H+ livre, o que deveria deixar a solução mais básica. Porém, isso não acontece devido ao tampão. O H+ livre que sumiu, por se combinar com o OH- acrescentado, é substituído pelo H+ cedido pela molécula de ácido acético disponível no meio.
Este ácido, então, se transforma em sua base conjugada. Repare que a quantidade de H+ livre continua a mesma. Isso impede que o pH da solução se eleve rapidamente. Caso eu adicione mais OH-, o mesmo processo ocorre novamente. Mas perceba que se as moléculas de ácido acético acabarem, o OH- se combina com H+ livre, formando água. E não haverá mais H+ livre para ser reposto no lugar. A quantidade de H+ livre diminui, ocasionando o aumento do pH. Conclui-se que, para garantir o efeito tampão, a solução deve estar com pH próximo do pK da substância tamponante. Isso garante que você tenha o maior número possível de moléculas de tampão na sua forma de base conjugada e na sua forma ácida. É isso que protege a solução contra a diminuição e aumento do pH, respectivamente. Esperamos ter sido útil. Tchau! Canto minha vida com orgulho. Na minha vida tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo aí nós vamos adiante, com a cabeça erguida e manter a fé em Deus.